de hoje, querido ouvinte, está baseado no Evangelho de São Lucas, no capítulo 23, versículo 34, onde está escrito: Pai, perdoa-lhes. Querido ouvinte, conta-se a história daquele homem que estava no corredor da morte aguardando sua execução. Um advogado, porém, assume o caso daquele homem e pleiteia por sua vida. E é concedido o perdão para o homem do corredor da morte. Porém, o homem, sabendo que foi perdoado, recusou aceitar o perdão. A recusa do perdão, querido ouvinte, causou um rebuliço nos círculos judiciários. Todos se perguntavam: o que fazer com um homem que se recusa a ser perdoado? O caso finalmente foi encaminhado à Suprema Corte e a sentença foi pronunciada. Se o perdão é concedido, mas não é aceito, não pode ser forçado. E o homem que recusou ser perdoado foi levado à morte. Agora ouça bem, querido ouvinte. O ser humano está sob a sentença de morte. Estamos aprisionados nesse planeta, aguardando a execução. Mas Jesus assumiu o nosso caso. Jesus desceu até aqui em forma humana e morreu em nosso lugar. Jesus removeu nossa penalidade e tornou-se nosso substituto. Jesus nos oferece o perdão. Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Mas podemos recusar aceitar o perdão oferecido. Querido ouvinte, recusar aceitar o perdão é pecar contra o Espírito Santo. Sim, amigo ouvinte, a fim de que ocorra o perdão precisa ser tanto concedido quanto aceito. Deus pode ansiar a restauração do relacionamento conosco através do perdão, mas se a pessoa não aceita o perdão que é oferecido, então não ocorre o perdão. E a pessoa, por não aceitar o perdão de Deus, acaba tentando uma salvação pelas próprias obras. Deus nos ama tanto, querido ouvinte, que tem alta consideração por nosso poder de escolha. Deus jamais nos obriga a aceitar o seu perdão. Querido ouvinte, Deus oferece livremente o seu perdão e anima-nos a aceitá-lo. Mas a escolha final, querido ouvinte, é sempre nossa. E podemos até recusar o perdão de Deus, se assim desejarmos. Querido ouvinte, ao estar sendo pregado na cruz, Jesus orou por aqueles que o crucificavam. E as palavras de Jesus deveriam ser repetidas através dos tempos até o nosso. Disse Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O perdão de Jesus, querido ouvinte, era ilimitado, estendendo-se até mesmo àqueles que o estavam levando à morte. Observe, querido ouvinte, que Jesus orou especificamente por eles. Deus, querido ouvinte, fez provisão para o perdão oferecido livre e abundantemente. Jesus proveu a atmosfera para o perdão. Alguns aceitaram o perdão, outros recusaram. Para os que recusaram, o perdão de Jesus não teve efeito. O perdão de Jesus, querido ouvinte, beneficiou somente aqueles que estavam dispostos a aceitá-lo. Querido ouvinte, Jesus não quer saber o que você fez ou deixou de fazer. Ele já sabe. Jesus conhece você e eu melhor do que nós mesmos. Jesus está apenas oferecendo o seu perdão para que tenhamos paz e sejamos felizes. Querido ouvinte, ao olharmos para a nossa vida e para nossas obras, não tem como nos salvar. Mas quando olhamos para Jesus e sua obra, então não tem como se perder. Pense nisso, querido ouvinte. O perdão está disponível. Querido ouvinte, o sacrifício de Jesus na cruz foi suficiente para incluir em sua salvação toda a alma já nascida nesse mundo. Querido ouvinte, o único que pode impedir você de ser perdoado é você mesmo. A decisão é sua, querido ouvinte. O perdão será seu assim que o aceitar. Querido ouvinte, deixe-me contar para você a história de José. José pensava, querido ouvinte, que tinha cometido um crime perfeito. Por vários anos, o estratagema de José parecia ter tido êxito.
O emprego de José no governo havia se revelado um degrau certo para o sucesso financeiro. O salário mensal de José parecia uma piada em comparação com a quantia que José regularmente desviava. Às vezes, José se preocupava um pouquinho, porque quanto mais José conseguia desviar, mais parecia gastar. A esposa de José gostava de coisas boas. Os filhos de José estavam acostumados com a boa vida. Então José deixou de lado seus temores e continuou levando avante o seu plano. Um dia, porém, todo o seu mundo desabou. Auditores examinaram inesperadamente as contas em minúcias, e José não teve tempo de acobertar suas falcatruas. José foi detido e acusado de dever 10 milhões de reais ao governo. José não podia imaginar para onde tinha ido o dinheiro que José não sabia dizer o que sucederia com ele agora. Repito, José foi detido e acusado de dever 10 milhões de reais ao governo. José não podia imaginar para onde tinha ido o dinheiro. José não sabia dizer o que sucederia com ele agora. A esposa de José e seus filhos seriam humilhados. A linda casa de José seria apreendida e o resultado da venda da casa seria aplicado para abater o seu débito. Mas mesmo com a liquidação de todo o patrimônio de José ainda ficaria devendo milhões. E como poderia José montar outro esquema para recuperar suas finanças, se ele, José, permaneceria por algum tempo na cadeia? Finalmente chegou o dia de José no tribunal. José fez a única coisa que estava ao seu alcance. José apresentou-se perante o juiz e confessou-se culpado, como requeria a acusação. José, porém, apelou à misericórdia da corte, suplicando tempo para fazer a restituição dos 10 milhões desviados. Para a surpresa de José, o juiz suspendeu-lhe a sentença, apesar de José ter sido considerado culpado. José saiu do tribunal como um homem livre, mas José não estava realmente livre, pois tinha posto em sua mente que de alguma forma devolveria os 10 milhões de reais que havia embolsado. Fosse como fosse, José sentia que permaneceria como devedor do governo para sempre. No caminho para casa, apresentou-se-lhe a primeira oportunidade. José encontrou um companheiro de trabalho que lhe devia 30 reais. Não era muito, mas já era um começo, pensou José. E além do mais, José agora teria que viver por seus próprios meios, sem a ajuda de rendas extras. Assim José exigiu que seu companheiro de trabalho lhe pagasse os 30 reais. O colega de trabalho de José alegou não dispor dessa quantia, mas a dívida já era antiga e José já tinha sido por demais generoso. José então apresentou queixa contra seu colega de trabalho em um tribunal de pequenas causas. Poucos dias depois, quando o caso veio a julgamento, o juiz que presidia a corte era o mesmo que o havia deixado livre. Quando o juiz viu que o queixoso era José, o mesmo homem que recentemente estivera na corte, o juiz ficou irado e tomou imediatamente as medidas necessárias para impor outra vez a sentença suspensa. E José foi levado à prisão, enquanto suas acusações contra seu colega de trabalho eram retiradas. Querido ouvinte, esse relato está registrado em São Mateus, no capítulo 18, e nos ensina uma verdade importante sobre o perdão. Esse relato nos ensina que o perdão de Deus é ilimitado, ou seja, sem limites. Nossa aceitação de seu perdão é que às vezes é limitada. E como nossa aceitação do perdão de Deus é limitada, temos dificuldade para entender o plano de Deus para nos livrar da condenação dos nossos pecados. Jesus narrou a história do empregado mau em resposta à pergunta de Pedro quanto à frequência com que deveria perdoar a seu irmão. Jesus deu sua famosa resposta dos 70 vezes 7, nós conhecemos muito bem.
indicando a infindável misericórdia de Deus para conosco. Querido ouvinte, 70 vezes 7 não significa que Deus mantém uma tabela e quando alcançamos as 490 vezes, então acabou. Querido ouvinte, o perdão de Deus não conhece limites. O problema está conosco e não com Deus. Somos nós que nos tornamos envergonhados e paramos de pedir seu perdão. Somos nós, querido ouvinte, que deixamos de buscar o perdão de Deus, porque julgamos que já fomos longe demais. E quando achamos que fomos longe demais, colocamos no perdão de Deus limites que Deus mesmo nunca colocou. Querido ouvinte, o homem da história que teve sua dívida de 10 milhões de reais perdoada, o homem teve o perdão, mas nunca aceitou realmente o perdão oferecido. O homem suplicou misericórdia, mas não tinha verdadeiro conhecimento da imensidão de sua dívida. O homem devedor não reconheceu seu estado irremediável e saiu da presença do juiz com a esperança de livrar-se a si mesmo da dívida. Então tentou, pelas suas próprias obras, alcançar a salvação. A forma como o homem maltratou seu colega de trabalho demonstra sua falha em aceitar o perdão oferecido. E quando o juiz reverteu a sentença e mandou para a prisão, em realidade o juiz estava meramente aceitando a própria escolha do homem, porque Deus nunca força ninguém a aceitar o seu perdão. Querido ouvinte, quando vemos a verdadeira enormidade de nossos pecados e nosso total desamparo para livrar-nos a nós mesmos, não devemos nos desesperar, querido ouvinte. Quanto maior for nosso débito, maior será nossa necessidade da misericórdia de Deus e de seu perdão. Querido ouvinte, devido ao grande amor de Deus, não há nada que Deus mais deseje do que perdoar-nos e nos dar a verdadeira liberdade. Pense nisso, querido ouvinte. Querido ouvinte, não sei o tamanho da sua dívida para com Deus. Não sei se você matou, roubou, estuprou, mentiu, furtou ou desprezou alguém. Deus sabe. E hoje, mais uma vez, Deus está oferecendo o seu perdão para você. Querido ouvinte, o perdão transforma vidas. Quer você, querido ouvinte, aceitar o perdão de Deus hoje e viver em paz? Sendo esse o seu desejo, então quero orar com você. Nosso bom Pai, agradecemos ao Senhor porque, na sua infinita misericórdia, o Senhor nos deu mais um dia para vivermos. E hoje os teus filhos ouviram a tua mensagem de perdão. Só o Senhor conhece a vida de cada um deles. Só o Senhor conhece o sentimento de culpa que abriga na mente e no coração desses teus filhos. Querido Pai, nesse momento, em nome do Senhor Jesus, nós queremos pedir o perdão de todos os nossos pecados. Queremos agradecer o teu perdão. Queremos agradecer a tua misericórdia e o teu amor incondicional por cada um de nós. Queremos suplicar, ó Pai, que o Senhor continue abençoando cada família, cada lar representado por esse ouvinte que está sempre presente em nossas orações. Querido Pai, continue abençoando esta Rádio Cidade, que leva mensagens de paz, de alegria e de salvação para todos aqueles que a ouvem com o coração. Muito obrigado, querido Jesus, por ter morrido na cruz do Calvário em meu lugar, em nosso lugar. Obrigado pela salvação que, mais uma vez, o Senhor nos oferece hoje. E nós queremos aceitar essa salvação. Obrigado por tudo e ajude-nos a vivermos esse dia servindo ao Senhor, tendo sempre em mente o senso da tua presença conosco. E oramos, ó Pai, também por aqueles que estão doentes. Que o Senhor possa, ó Pai, como médico dos médicos, ajudá-los em sua recuperação. Sabemos que o Senhor tem nos ouvido. Sabemos, ó Pai, que tem muitas pessoas que estão ali presas e precisam da atuação do Espírito Santo na vida delas. E sabemos também que o Senhor tem dado uma segunda, uma terceira chance para alguns que já saíram de lá e para muitos que lá estão.
Oramos, ó Pai, para que o Teu Espírito Santo continue trabalhando conosco, fortalecendo a nossa mente e o nosso coração e nos ensinando cada dia como servi-lo melhor. Obrigado porque o Senhor é nosso amigo. E insistimos para que o Senhor continue sendo nosso amigo e que o Senhor nos ajude a sermos Teus amigos também. Em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos e pedimos. Amém.